Boa tarde a todos, é um prazer participar da quinta World Invest Week. Conto com a presença aqui do senhor João Manuel Pinho, senhor José Alexandre Vasco, Leandro Vilain e Luísa Soares. Só para vocês se contextualizarem, senhor João Manuel Pinho de Mello, diretor de organizações do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central. Ele trabalhou no Ministério da Economia como secretário de Política Econômica, secretário para a promoção da produtividade e advocacia da concorrência. Foi assessor especial de reformas microeconômicas, bacharel em Direito em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e PhD em Economia pela Stanford University. Senhor José Alexandre Cavalcante Vasco, graduado e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pela FGV do Rio de Janeiro, ingressou na CVM em 1997, é superintendente de proteção e orientação aos investidores, membro do Comitê de Sandbox da CVM, membro do Global Financial Innovation Network, representante do LAB na rede de FC4ES, responsável pelo World Investor Week da IOSCO. Senhor Leandro Vilain, engenheiro de produção pela UFRJ, MBA em Finanças e Administração, ocupa a posição de diretor da FEBRABAN desde 2013. Responsável em coordenar os trabalhos do setor bancário nos assuntos de produtos e serviços bancários. Luísa Soares, head do jurídico da HASH, coordenadora do Comitê de Regulação da B2O, bacharel em Direito pela PUC e Filosofia pela USP, pós-graduada em Direito Tributário no INSPER e mestre em Filosofia pela USP. Senhor Vasco, passo a palavra para o senhor para dizer um pouco sobre a IOSCO. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos, e obrigado, Vanessa, por liderar essa iniciativa mais uma vez, desde que a World Invest Week começou no Brasil a atuar junto com o LAB, a gente tem tido sempre a honra de ser brindado aí com uma discussão promovida aí sobre a sua liderança dentro do LAB para temas ligados às fintechs. Saudar aqui o diretor João Manuel, a satisfação está especialmente ter o apoio do Banco Central nesse evento e os demais colegas de mesa. Eu sou superintendente de proteção a investidores e coordeno na IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores, o grupo de trabalho responsável por essa semana, que é uma semana global lançada em 2017, justamente para trazer uma discussão global sobre a proteção e educação dos investidores. Então, é com muita satisfação que eu comento que essa foi uma iniciativa proposta pela CVM, portanto, pelo Brasil, e que, uma vez aprovado pelo board da IOSCO, agora já entra na quinta edição, com esse objetivo de ter uma ação coordenada global pela proteção e pela educação dos investidores. Inicialmente em 2017 como um projeto piloto, agora já, a partir de 2019, como uma atividade permanente da IOSCO, com objetivos de disseminar mensagens educacionais, aumentar as oportunidades de aprendizagem, fortalecer a colaboração internacional em torno desse tema, né? Naturalmente, o número de investidores vem aumentado no mundo inteiro, especialmente durante a pandemia. Se assistiu um acréscimo importante, inclusive em mercados desenvolvidos na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, essa proteção do investidor é algo que une a IOSCO, entre outros temas, e a campanha é usada como essa plataforma para iniciativas tanto de educação e de proteção. No ano passado, nós alcançamos cerca de 554 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, a gente fica bastante satisfeito de ver o Brasil, por meio de um regulador, propor uma ação que tenha um alcance como esse, que, enfim, global. Desculpa, eu acho que saiu aqui Vocês estão vendo? Sim. Então, eu só tenho mais 2 slides aqui para dar uma introdução a esse movimento, né?
Temos quase 100 países participando esse ano. A campanha foi aberta no domingo no Brasil pela Nova Zelândia, né? Era segunda-feira pela manhã, abrindo a semana com a cerimônia de Toque o Sino, né? Todas as bolsas do mundo, as mais importantes, sob liderança da World Federation Exchange, abriram os mercados na segunda-feira, fazendo uma homenagem à educação financeira, e a Nova Zelândia, por ser a primeira jurisdição a ver o dia 4 de outubro, abriu, mas há uma série de outras iniciativas, né? Eu destaco, por exemplo, o Dia Mundial do Planejamento Financeiro, criado pelo FPSB, o Financial Planning Standard Board, que no Brasil tem como braço a Planejar. Então, os planejadores financeiros em todo o mundo criaram um dia para essa campanha, e desde 2017 nós temos realizado essa ação aí de forma conjunta e uma série de outras iniciativas aqui. Esse ano, a IOSCO deu aí um destaque especial para a questão das finanças sustentáveis e a proteção dos investidores no que diz respeito aos golpes financeiros. Então, aqui era só para dar uma ideia da cobertura global da semana. Então, os países que estão em azul são os países que participam. Do ano passado para esse ano, houve um aumento importante na África, graças à participação dos nossos colegas da CMC, que é a Comissão de Mercado de Capitais de Angola, que atuam como coordenadores no continente africano, e aqui na América do Sul nós quase conseguimos todos os países. Acho que esse aí vai ficar uma meta para o ano que vem. Então, o Laboratório de Inovação Financeira tem participado desde 2019 com ações, e eu queria de novo agradecer ao Lab e agradecer aqui aos palestrantes pela participação nesse evento e encerrar aqui essa breve introdução sobre a semana para dar o contexto dessa iniciativa, que vai estar reportada no relatório do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Vasco, pela sua participação. É sempre muito bom aprender um pouco sobre a IOSCO e saber o papel da IOSCO ao redor do mundo. E agora eu passo a palavra para o João Manuel, que vai falar um pouco sobre o contexto do mercado financeiro de fintechs no Brasil, que a gente tem, as evoluções que a gente tem tido nos últimos tempos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo aqui o Leandro, parceiro de várias iniciativas aqui. O Vasco, grande promotor da educação financeira no Brasil já há um bom tempo. Saúdo aqui a Luísa também. Parabenizo aí a CVM pela iniciativa, muito importante. E lembrando que a educação financeira, de modo geral, é um grande instrumento de proteção a todos e indução da eficiência. Nós como reguladores, a indústria e os outros participantes, temos aqui agendas importantes de melhoria e aumento da educação financeira. É nossa obrigação permanentemente empurrar essa agenda. Ajuda muito a mitigar e prevenir vários problemas. Como o tema desta conversa aqui são as atualizações do mercado financeiro e de fintechs, eu vou dar aqui só um pano de fundo da atuação do Banco Central para zelar aqui por um sistema financeiro e de pagamentos sólido, eficiente e competitivo. Eu chamo de intermediação financeira de modo geral, isso inclui a intermediação bancária mais tradicional, mas o mercado de capitais, o sistema de pagamentos e todas as formas de consumo de produtos financeiros têm passado por uma revolução tecnológica, né, que muda um pouco a natureza, o escopo e o cenário competitivo. A gente está aqui, nós estamos sendo, digamos, participantes de um movimento de mudança na forma que os produtos e serviços financeiros são demandados e consumidos. Pode ver que, recentemente,
há um vetor que impulsiona a mudança, que é resultado da união da telefonia celular, das mídias sociais e dos mercados financeiros e de pagamentos. Quando eu digo mercados financeiros, eu incluo aqui também mercado de capitais. O pessoal chama, em geral, isso de economia digital, né? É como se tudo ocorresse numa mesma jornada, na qual os aplicativos para smartphones proporcionam aqui um acesso super fácil aos mercados e a formação de consumidores e influenciadores. Como tudo, evidentemente, a inovação é eu diria assim, para quem olha para o lado mais negativo, você pode dizer que a informação é um gênio que saiu da lâmpada que ele, em geral, não volta. A nossa visão é que ela proporciona enorme aumento de bem-estar. O seu efeito líquido é largamente positivo. Mas como toda inovação, ou uma coisa nova, de modo geral, né, ela traz desafios adicionais. E seu uso será tão melhor e com um custo tão menor quanto maior for a educação do usuário no uso dos produtos. Sejam eles produtos de investimento, e aqui a gente está aí falando em suitability no sistema, no sentido mais direto da palavra, como no uso, por exemplo, de novos meios de pagamentos digitais, que toda a evidência que eles aumentam terrivelmente o bem-estar, mas expõem as pessoas e o sistema a novas formas de fraudes e golpes, e nós trabalhando juntos, indústria, participantes, reguladores, e cumprindo o nosso papel aqui de conscientizar a população, tenho certeza que a gente vai mitigar ao máximo os efeitos negativos e potencializar os positivos. Agora, falando em gênio sair da lâmpada, as transações realizadas com dispositivos móveis aumentaram não menos que 35% em 2020 em relação a 2019. Óbvio que parte desse efeito é um deslocamento pelo isolamento social da pandemia, mas isso só acelerou uma tendência de forte crescimento anterior. E é claro, a CVM, e aqui eu falo pelo Banco Central, não vai direcionar ou escolher as inovações que ocorrem, não é? Nós não vemos, pelo menos do Banco Central, um papel de liderança nesse sentido, mas sim de atuação para prover infraestruturas essenciais, corrigir falhas de mercado, para que o benefício de longo prazo seja o maior possível, especialmente quando ele contribui para a inclusão financeira, para o aumento da concorrência, para o aumento das oportunidades de investimento e democratização das oportunidades de investimento. E acho que a gente tem que ver a democratização da oportunidade de investimento e educação financeira indo de mãos dadas aqui, porque a hora que você democratiza, você expõe pessoas a instrumentos de investimento que antes, digamos, eram menos democratizados. Isso, de novo, tem um enorme benefício e a gente tem o papel de mitigar os riscos e os custos. Para que as pessoas possam, de um lado, consumir pagamentos, consumir crédito, e, por outro, ter oportunidade de rentabilizar o máximo possível sua poupança. Nossa visão aqui que é uma abordagem equilibrada e neutra, que cria estímulo para a inovação de forma segura e acessível para todos os regulados e favorece a melhoria da prestação de serviço dos clientes do sistema financeiro nacional, dos clientes do sistema de pagamentos brasileiro e dos participantes do mercado de capitais. É assim que se encaixam algumas iniciativas do Banco Central, como o PIX, Open Banking e o Sandbox regulatório, uma iniciativa Sandbox que correu mais ou menos em paralelo com a CVM e com a SUSEP.
Dessas, Open Banking e o Pix já estão em pleno funcionamento. E acho que são duas infraestruturas que o Banco Central colocou, que tem um caráter de mudar a cara do jogo. Assim, sem trocadilho, se a gente falar do Pix, a adoção foi literalmente instantânea para pessoas físicas, né? Que a maneira simples e rápida de transferir recursos foi rapidamente assimilada no cotidiano, e reduziu barreiras à entrada, acho que vai ajudar muito a reduzir um custo importante para a sociedade, que é o custo de manejo do numerário, do papel moeda. As pessoas, acho que é nosso papel dizer que custo de manejo de numerário não é um custo para os bancos, não tem custo para banco, tem custo para a sociedade. Em última instância, a sociedade paga esse custo por meio do aumento de custos do setor bancário, que vai ser, inevitavelmente, arcado em algum lugar, que vai ser arcado pelo consumidor de serviços bancários. O Banco Central vai ofertar numerário na quantidade necessária para supri-lo, mas com o objetivo de médio e longo prazo, a digitalização é um grande indutor de eficiência. E o Pix, lembrando que o Banco Central não presta serviço diretamente a nenhum usuário final. É uma plataforma que os bancos, as instituições de pagamento, as cooperativas de crédito usam para ofertar serviços de maneira barata. É uma plataforma em cima da qual se pode inovar. O Open Banking, embora ele terá resultados que se materializarão mais ao longo prazo. E ele também tem um caráter de mudar o jogo ao quebrar o paradigma e permitir que o cliente busque melhores serviços, por exemplo, de maneira individualizada, ao dar acesso aos participantes de mercado a mais informação, ao nivelar o nível de informação. Todos esses fatores vão levar aqui a aumento de eficiência com benefício para o cliente final. Acho que não pode entender a implantação do Open Banking como sendo uma mudança imediata na prestação de serviço, mas é como se fosse a ignição de um processo de ruptura. E a velocidade da inovação aqui será proporcional à compreensão dos clientes, que poderão escolher e, por que não, exigir novos serviços e novas formas de relacionamento com os agentes do sistema financeiro de pagamentos. Aqui, de novo, entra crucialmente a educação financeira e educação para o uso consciente de dados por parte do consumidor e do cliente de serviços financeiros. E é papel nosso todo fazer essa conscientização e essa educação. Para que a experiência seja ainda mais completa, a gente vai ter aqui a figura do iniciador de pagamentos, que conecta um pouco o Pix ao Open Banking. Então, é como se fosse a figura, o iniciador de pagamento, o mais famoso, que é autorizado no Brasil, é o Facebook Pay, né? Mas é como se você desse um comando de pagamento não dentro do aplicativo da tua instituição de pagamento ou do banco, ou da cooperativa. Então, imagine que você vai estar fazendo uma compra aqui no... Eu vou dar um exemplo, só para deixar concreto, tá? De um marketplace como a Amazon. E ali no checkout, você tem uma maneira de pagar que você vai direto na tua instituição financeira e comanda o pagamento. Você não precisa entrar de novo no aplicativo. Então, o iniciador financeiro é, como a gente vê, a junção do Open Banking com o Pix aqui. Inclusive, tecnicamente, a infraestrutura foi construída no Open Banking e será utilizada para pagadores de Pix, por exemplo, no exemplo que eu dei. Eu queria só citar ainda algumas iniciativas que estão na agenda BC-RESH que para nós são muito importantes. Uma agenda de melhora do ambiente de garantias no país. Não tem intermediação financeira, bancária de capitais, que funcione a contento sem segurança na execução de garantias. Acho que é difícil ver um exemplo de algum país na qual isso funciona a contento que você não consiga
postar garantias e executá-las de maneira rápida e segura. A gente tem aqui o amadurecimento do registro centralizado de recebíveis de cartões de crédito. Em breve, a gente terá a adoção também do registro centralizado de recebíveis mercantis, chamada duplicata eletrônica. Na linha de digitalização de ativos financeiros, que acho que é outro caminho sem volta, nós teremos aqui a regulamentação da digitalização dos títulos de créditos criados pela Lei do Agro, e no ano passado, muito importante para o financiamento de uma atividade econômica fundamental para o país. Na parte de câmbio e hedge, nós tivemos as medidas recentes do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional para incentivar a inovação até o limite da nossa legislação cambial, que ainda está defasada. Então, alguns exemplos são a ampliação das operações com derivativos no exterior, em modalidades regularmente praticadas no mercado internacional, e o aperfeiçoamento das regras para pagamentos e transferências internacionais. Em eficiência de mercado, a gente aprimorou as linhas financeiras de liquidez aqui. Agora o Brasil vai poder dizer daqui para frente que existe, de fato, um redesconto em uma linha de liquidez com o emprestador de última instância no Banco Central, funcional, na qual haja segurança que você pode conceder. E o aumento aqui da eficiência da atuação do BC no mercado monetário, com a introdução paulatina dos depósitos voluntários que foram permitidos pelo legislador agora. A gente tem duas melhorias importantes de arcabouço legal no Congresso Nacional. Uma é a modernização da nossa lei cambial, que ela é defasada, para simplificar e desburocratizar. Basicamente, é uma mudança que retira toda uma legislação, que alguma parte da legislação data da década de 20, da segunda ou da primeira década do século passado. Parte dela inspirada no regime de controle cambiais e câmbios múltiplos, nos anos 40 e 50. E uma lei que é importantíssima, muita gente não presta tanta atenção, mas que é a mudança do nosso arcabouço de resolução bancária. Para a gente poder ter segurança para autorizar mais entrantes e mais empresas atuarem no Sistema Financeiro Nacional de Pagamentos, a gente precisa conseguir dar saída para aquelas que falham, a saída organizada e a saída que não comprometa a estabilidade do sistema financeiro, do sistema de pagamentos. Para isso, a gente precisa de uma lei de resolução bancária que nos permita retirar atores do mercado em tempo ágil e sem risco. Lembrando que nós temos várias liquidações de massa de bancos que perduram aí por 20, 25 anos, com uma carga causando uma ineficiência enorme no sistema. Isso aqui, enfim, já estourei muito meu tempo, só para dar um apanhado geral das iniciativas e agradecer novamente o convite aqui a Vanessa, e passo a palavra agora. Obrigada, João Manuel. É sempre uma aula a gente ouvir quando você fala e ver tantas iniciativas do Banco Central que tem acontecido nos últimos tempos. Aí, a gente que trabalha com isso sabe o quanto isso está mudando. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Leandro Vilain, que vai dizer um pouco o contexto sobre o ponto de vista dos bancos. Leandro, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Vanessa, obrigado a todos. Bom, quero primeiro agradecer e dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Aqui, na verdade, é uma conversa quase que entre amigos. O João conheço longa data, o Vasco, enfim, o pessoal que faz história aí no mercado financeiro. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, Vanessa, acho que é importante, às vezes, a gente se dar conta aqui do que é o sistema financeiro brasileiro, né? O sistema financeiro, acho que tem enormes características. Eu já tive a oportunidade você conhece bem, já tive a oportunidade de trabalhar fora, eu trabalhei em bancos globais, e o mercado brasileiro, o mercado bancário, o mercado financeiro brasileiro, ele é o que tem de mais moderno frente a outras jurisdições, outras regulações. É um ambiente extremamente estável, bem regulado, bem fiscalizado, e que o resultado disso não foi nada mais, nada menos do que o Brasil atravessou diversas crises mundiais
sem nunca ter tido nenhum problema com o setor bancário, diferentemente até de outras geografias, diferentemente até de outros setores. Acho que aqui parabenizo até o papel do Banco Central como regulador, e isso nos traz uma tranquilidade e, com certeza, uma eficiência maior, até mesmo para a sociedade, na medida em que a gente não enfrentamos problemas de nenhuma natureza aqui nos últimos anos no sistema bancário nacional, mesmo frente a graves crises econômicas que nós vimos em outras jurisdições, outros países. O maior exemplo disso foi a própria crise do ano passado, com toda a pandemia, com todo o problema de recessão e desaceleração econômica, e isso passou ao largo aqui do setor bancário. Além disso, também é importante a gente destacar, se a gente fizer uma análise bastante fria, bastante ponderada, o setor bancário brasileiro ele também é um setor de vanguarda na área de tecnologia, na área de inovação. Quem tem oportunidade já de ter conta no exterior, ou ter conta fora, ou interagir com bancos internacionais, sabe que aqui no Brasil a gente tem o de mais moderno hoje em termos de tecnologia, não somente na parte da segurança das transações, né, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a colocar chip nos seus cartões de crédito, temos 70 milhões de dados biométricos capturados, o Brasil está muito à frente em termos de biometria, o arcabouço de segurança, ele é o que tem de mais moderno, mas também em termos de funcionalidade também para os clientes. Nossos mobiles, os aplicativos mobile fazem dezenas de transações, estamos falando aqui de, se não centenas, mas fazem dezenas de transações. O nosso internet banking, com toda a tokenização, com toda a criptografia, traz segurança para as transações, e não é à toa que o sistema bancário, por ano, investe, historicamente o sistema bancário tem investido algum em torno de 20 bilhões de reais por ano em tecnologia. O ano passado subiu um pouquinho esse número, subiu para 25,6 bilhões de reais, mas eu acredito que esse patamar vai se manter mesmo pós-pandemia. Eu acho que nós estamos navegando aqui para um outro patamar de volume de investimento. Isso significa dizer que o setor bancário é o setor que mais investe em tecnologia no país. O único setor que investe alguma coisa similar a 26 bilhões de reais por ano, 25, 26 bilhões por ano, é o setor público, juntando estados, municípios e federal. Então, o investimento é brutal em tecnologia. Não é à toa, então, quando você tem um ambiente de alto investimento em tecnologia, com um ambiente de muita conveniência, jornada do cliente, muita conveniência para os clientes, não foi à toa que o setor bancário, no ano passado, nós atingimos 67% das 102 bilhões de transações. Eu vou repetir aqui porque, para quem não está habituado com esses números, são números realmente significativos, né? Tivemos, ano passado, 102 bilhões de transações, dos quais 67% foram ou por internet ou por mobile. Eu não estou nem considerando aqui ATMs, POS, nem nada disso. Só a internet mobile já representou 67%, tendo em mente que o Brasil tem os seus desafios, nem todo mundo tem capacidade de ter um celular ou um smartphone, nem todo mundo está na cobertura de 4G, nem todo mundo tem acesso a um Wi-Fi, mas isso demonstra a capacidade do setor bancário em realmente levar a tecnologia, levar a inovação para os clientes. Além disso, se a gente olhar agora num passado mais recente, diversos investimentos foram feitos de forma muito significativa, né? Acho que em 2018 é importante a gente lembrar o nosso enorme desafio aqui de colocar uma nova plataforma dos boletos de pé. Foi na época justamente que começamos a notar um incremento das fraudes eletrônicas em cima dos boletos. Fizemos investimento aqui, alguma coisa em torno de 800 milhões de reais para construir uma nova plataforma, que foi feita num prazo aí de 2 anos, e hoje é uma plataforma que transita ali 12 bilhões de pagamentos por ano. É um volume bastante significativo. No passado mais recente, o pagamento instantâneo, eu acho que o Brasil, de novo, está super de parabéns, o consumidor aderiu muito rapidamente, ele é um usuário voraz de tecnologia, então o Pix veio aí para ficar, estamos atingindo a casa de 950 milhões de transações por mês, é um volume muito significativo, e isso traz mais eficiência para o setor, aumenta a inclusão financeira, traz uma série de benefícios aqui para a sociedade de uma maneira geral, né? E é importante a gente lembrar que todo esse investimento, ainda mais recente, temos o Open Banking, que é um enorme desafio. Estamos fazendo aqui no Brasil
nós vamos, se tudo ajudar, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer aqui no Brasil em um ano e meio o que a Inglaterra fez em 5 anos, então numa velocidade muito acima de outras geografias, de outras jurisdições também. Isso vai colocar o Brasil num papel, mais uma vez, num papel de liderança aqui à frente da inovação no setor bancário e em outros países. E tudo isso aqui, Vanessa, é importante também de lembrar o ambiente que a gente está inserido, né? No meio do caminho, infelizmente, nós estamos inseridos no Brasil dentro de um ambiente onde você observa um volume elevado aqui de tentativas de fraude com o consumidor, questões de vazamento de dados. Ao mesmo tempo, foi também num período em que nós tivemos que fazer as adaptações aqui frente à aprovação da própria LGPD, ajustes tiveram que ser feitos. Nós fizemos aqui no ano passado a implementação de um laboratório cibernético, de um ambiente para aumento da proteção cibernética do setor bancário. Então, muita coisa foi feita aqui no passado. Agora, o papel, acho que a pergunta relevante que tem é, legal, foi feito muita coisa e, obviamente, o Open Banking também ainda está em construção, ainda é uma coisa que tem que ser feita, e tudo isso foi feito dentro do ambiente de pandemia, em que nós precisávamos também trazer alguma tranquilidade para a economia de uma maneira geral, né? Quer dizer, a economia acabou criando uma desaceleração econômica, e isso fez com que eu particularmente, e claro que toda a Febraban, todos os bancos, nós tivemos uma preocupação muito grande para que não houvesse aqui um processo que a gente chama aqui de empossamento do crédito, quando você tem uma demanda forte de crédito na ponta dos consumidores, na ponta dos clientes, seja pessoa física, seja empresas, seja pequenas pessoas físicas, e você, por algum motivo, não conseguisse dar vazão a essa saída de crédito. Esse efeito aconteceu um pouco lá em 2008, na crise de 2008, e essa era a nossa prioridade número 0, né? Que nós tínhamos que escoar essa produção. E foi feito desde o início da pandemia, nós liberamos alguma coisa em torno de 5,7 trilhões de reais em crédito pessoa física e pessoa jurídica. 17 milhões de contratos foram renegociados para dar fôlego às empresas num momento mais crítico, e liberamos 160 bilhões de reais em programas emergenciais, aqui entre eles o FGI, Pronamp e os demais, PEAC e todos os demais. E é interessante, por exemplo, que nesses 160 bilhões de reais em programas emergenciais, nenhum cliente teve que ir na agência, né? Eu não tenho os números aqui, mas nós conseguimos atender alguma coisa em torno de quase, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 800 mil empresas. Nenhuma empresa teve que ir numa agência, independentemente do tamanho. 51% de crescimento nas carteiras de pequenas e médias empresas, demonstrando o apoio aqui do setor bancário às pequenas e médias, que foram as que mais sofreram durante o período da pandemia. Então, isso é um fator relevante. E fizemos todo o processo digital. Rapidamente, todos os bancos aqui criaram seus processos de levar crédito para a ponta dentro do ambiente de celular. As pessoas estavam contratando crédito emergencial, e colocamos processos aqui em um horizonte de 48 horas, tínhamos situações aqui que precisava fazer ajuste em menos de 48 horas entre a promulgação da lei e a disponibilização do dinheiro. Então, foi um trabalho bastante forte aqui do setor bancário. Agora, eu acho que a pergunta que cabe, mostrei muita coisa que foi feita nos últimos 2 anos, 3 anos, foi absolutamente tem sido intenso, né? A tecnologia promove essa intensidade, porque também muda com muita velocidade, mas eu acho que a pergunta é o que vem pela frente, né? Quais são as novidades aí que vem? Bom, o Open Banking já faz parte dos jornais aí todo dia, acho que todo mundo já está no radar de todos, mas eu acho que abrem aqui algumas novas frentes em que a gente, eu imagino que possa ter também maior volume de investimento, algumas mais transparentes para os clientes, outras menos, mas eu diria toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de analytics, toda a parte de robotização, isso tudo dando como resultado uma eficiência maior na parte de suitability. O João Manuel estava falando agora há pouco de suitability. Eu acho que serão ferramentas importantes aqui para poder entender esse dado, entender, trabalhar e proteger esses dados dos clientes de maneira que possa levar o produto certo para a pessoa certa, na hora certa, no preço adequado, né? Então, eu acho que vai ser uma frente importante. A segunda frente que eu considero também
muito significativa que vai acontecer em breve, e, na verdade, estamos no meio desse trabalho, ainda é transparente para o público em geral, mas tem novidades boas vindo por aí, é a questão do ambiente realmente das garantias, toda a parte de recebíveis de cartões de crédito, recebíveis, as duplicatas, todo esse ambiente está sendo remodelado. Parece ser uma coisa simples, mas quando você está falando aqui em processamentos online de bilhões de informações, e com toda a análise, toda a capacidade de análise destas informações, é um papel muito relevante, que são poucas economias do mundo que eu diria que teriam capacidade de administrar e processar tamanho e volume de informações. Bom, outras frentes também estão vindo, moeda digital com CBDC, o Banco Central está analisando esse processo, esperamos poder contribuir de forma bastante proativa. Acho que ativos criptográficos, em algum momento, a economia, o Brasil vai acabar enfrentando esse debate. Tenho 2 projetos de lei hoje no Congresso que estão tramitando, e de alguma forma, e não é só a questão dos ativos criptográficos, com a tecnologia de ativos criptográficos, você pode também trazer um processo de tokenização, NFTs, indexação de ativos a outros bens tangíveis. Então, abre aqui uma série de oportunidades. O setor ainda está estudando, são tecnologias muito recentes, muito novas, e que precisa aprofundar um pouco melhor. E, obviamente, não menos importante, e também, sem querer esgotar o assunto, a regulação de câmbio também será super bem-vinda. É uma regulação aí que data, eu acho que do início do século passado, se eu não me engano, o João me corrija aqui se eu estiver errado, mas absolutamente a gente precisa realmente de uma regulação de câmbio que possa dar maior flexibilidade e levar mais funcionalidade, mais benefícios para os clientes. Então, é isso que eu queria colocar, Vanessa, e nos colocar aqui à disposição de vocês. Obrigada, Leandro. A gente está aqui sempre acompanhando os números do mercado e são sempre impressionantes quando a gente lembra principalmente o quanto a adesão e o quanto a gente está conseguindo em termos de inclusão financeira no Brasil. Queria ouvir agora um pouco da Luísa e eu passo a palavra a ela, que eu acho que é uma nova forma do mercado que quando a gente fala das fintechs. Então, Luísa, por favor. Obrigada, Vanessa. Compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Não, estou vendo. Ainda não está, agora sim. Agora sim? Vamos lá, Agora então. sim. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luísa, gostaria de agradecer a Vanessa pelo convite, a LAB pela organização. É um prazer estar aqui com todos vocês e dividir esse painel com o Leandro, José Alexandre e João Manuel, para discutir temas que são tão importantes para a nossa sociedade. Eu estou aqui hoje representando a B2O, que é uma associação que existe para defender interesses coletivos da economia digital. Entre as associadas da O2O não temos apenas fintechs, mas temos também marketplaces, health techs, aplicativos de mobilidade, fundos de investimento, entre muitos outros. Para aqueles que querem saber mais, segue na apresentação um link para acesso ao site da O2O. Bom, quando nós falamos de mercado financeiro e de fintechs, precisamos falar sobre as oportunidades regulatórias, né? O Banco Central, com a agenda BC Hashtag, visa promover a concorrência, a educação financeira, também um dos pilares da CVM, inclusão, transparência e inovação. E é verdade que na história não há um momento tão propício para a entrada de novos players no mercado. Nós podemos observar isso pelos números, né, pelas pesquisas. Aqui eu trago alguns números que ajudam a exemplificar esse ponto. Gostaria de mencionar os 35% das fintechs com foco nos desbancarizados, que é um mercado pouco explorado, 25% das fintechs foca em meios de pagamento, e pesquisas mostram também que as grandes razões pelas quais as pessoas são desbancarizadas é pela falta de dinheiro e por achar os serviços financeiros caros. Essa foi a resposta de 45% das pessoas. E nesse contexto também é muito importante falar sobre a digitalização. Pesquisas de 2019, ou seja,
2 anos atrás mostram que a penetração da internet na América Latina estava em 74%, que é um índice maior do que a média global de 59%. Esse gráfico mostra a evolução da bancarização no Brasil, desde 2017 até 2020, coincidentemente, quando começou a entrada das fintechs. Então, nós conseguimos reduzir aumentar de 70% para 84%, o que mostra que o número de desbancarizados quase caiu pela metade. Ainda houve um crescimento enorme na utilização de serviços de pagamento. Nesse gráfico, a gente pode observar esse crescimento, em especial se compararmos com o início da pandemia, lá em abril de 2020 até abril de 2020 deste ano. Bom, sobre a penetração do Pix no mercado. Essas informações aqui são do próprio Banco Central e eu acho que falam por si só, né? A penetração do Pix foi fantástica, nós conseguimos atingir rapidamente 30% do mercado, e isso mostra que o Pix foi desenvolvido com maestria. Bom, o que é o Pix? Né? Uma infraestrutura, é um arranjo de pagamento desenvolvido pelo próprio Banco Central, que permite que os usuários façam transferências instantâneas de fundos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e de todos para todos. O potencial do Pix é justamente para substituir TED, cartão de débito e a utilização de dinheiro vivo. A evolução do Pix prevista para até o final de 2022 também vai trazer muitas inovações e novidades no dia a dia das pessoas. Nós podemos falar do Pix Saque-Troco, que vai permitir ao usuário fazer um Pix para uma farmácia, por exemplo, e essa farmácia devolver valores em dinheiro vivo, sendo até remunerada por essa transação no limite de 95 centavos. Esse é um grande exemplo de inclusão, porque é um exemplo no qual o estabelecimento comercial, ao invés de pagar taxas e tarifas, poderá ser remunerado por isso. O Pix Offline, ou QR Code, também tem um exemplo de utilização muito claro. Então, utilização em eventos, por exemplo. Nos eventos, poderá ter um QR Code na pulseirinha que as pessoas usam para ter acesso, e esse QR Code poderá ser usado até de forma offline, sem nenhum acesso à internet, para pagar quaisquer produtos consumidos no evento. A segurança se dará pela limitação temporal do recebedor e de limites de utilização. O Pix garantido, então, ele pode substituir o parcelamento e transações no cartão de crédito. Então, pelo exposto, assim, até o final do ano que vem, o Pix sofrerá um avanço enorme. Claro que mencionamos aqui, né, o Leandro, João Manuel, questões de fraude, vazamento de dados, isso está amplamente noticiado na mídia, mas eu acho que são questões de ajustes, né? Toda nova tecnologia, quando implementada, precisa de ajustes, e esses ajustes serão feitos, né? Essas justificativas não são razoáveis para barrar o crescimento do Pix e a penetração do Pix no mercado. Como complementação do Pix, nós podemos citar o Open Banking. O Open Banking nada mais é do que o compartilhamento de dados dos usuários com outras instituições mediante autorização dos próprios usuários. O raciocínio por trás do Open Banking é justamente devolver os dados aos usuários, eles são os verdadeiros donos, né? Então, informações como histórico de empréstimo, renda, adimplência, produtos contratados, serão compartilhadas com instituições que antes o usuário não tinha relacionamento. E essas informações são muito valiosas para que essas instituições possam fornecer produtos e serviços em patamares iguais, né? Em condições semelhantes. E assim, o usuário vai poder escolher o produto e o serviço que melhor atende às suas necessidades. Isso se aplica para empréstimos, para financiamentos, para seguros, investimentos, etc. Acho que sobre o iniciador de pagamentos, que também é uma novidade muito relevante, já foi muito bem ilustrada pelo João Manuel. Então, pelo exposto,
o momento, ele é... Ixi, eu não fui passando, desculpa, gente. O momento, ele é muito propício para a entrada de novos players no mercado. O Banco Central tem, sim, uma atuação determinante para que isso ocorra. A concorrência está acontecendo e tem muitas outras novidades por vir, como a regulação de câmbio, por exemplo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu estou à disposição para o Q&A, o meu e-mail está aqui, por favor, sintam-se à vontade para me contatar. Obrigada, Luísa, obrigada pelos ensinamentos aí. A gente tinha uma série de perguntas aqui para fazer, tanto que eu gostaria de perguntar, quanto o público de modo geral, só que a gente não tem esse tempo para prosseguir com as perguntas. Gostaria apenas de passar a palavra para cada um de vocês para considerações finais, se pretenderem, e de forma rápida, porque a gente tem uma questão de agenda aí que gostaria que fosse observada. Já vou deixar aqui claro meu agradecimento a todos os participantes. Foi um prazer compartilhar esse painel com a IOSCO, com a CVM, e agradeço a presença do João Manuel, do Leandro e da Luísa. Obrigado, e passo a palavra ao Vasco. Muito obrigado. Apenas ecoar aqui a fala do diretor João Manuel, da importância da educação financeira do investidor para que as inovações financeiras sejam plenamente adotadas com segurança, as pessoas possam separar o joio do trigo e que tomem as suas decisões financeiras não só bem informadas, mas evitem as ciladas de pessoas de má fé que se aproveitam desses avanços tecnológicos como apenas um artifício para implementar ações. Então, acho que não apenas o tema das pirâmides financeiras, das fraudes, que é muito importante, mas especialmente também para trazer melhores decisões e, portanto, melhores financeiras e mais eficiência ao sistema. Então, eu só queria dizer que a gente está plenamente alinhado aí com essa fala do Banco Central e de todos aqui. Por favor, João Manuel. Só rapidamente agradecer o convite aqui, foi um prazer, como sempre. Nós todos aqui estamos do lado do Banco Central muito entusiasmados com as mudanças todas e com o avanço muito rápido, e parabenizar também a indústria, que tem respondido muito bem a uma agenda muito forte levada a cabo pelos reguladores aqui. Obrigado. Leandro. Eu queria mais uma vez agradecer, Vasco, Luísa, João. Está aqui um prazer, você, Vanessa, está um prazer aqui ter tido essa oportunidade com vocês. Eu concordo muito com o Vasco, acho que a educação financeira é mais um patamar importante que a gente precisa dar no mercado, no setor no Brasil, levar conhecimento econômico, levar conhecimento financeiro para a ponta é muito relevante, para que justamente não possa acontecer, não só, Vasco, na questão dessas ciladas, na questão dos investimentos, mas também no que está acontecendo hoje também muito com engenharia social, com todo esse processo. A FEBRABAN, nós vamos lançar uma campanha nacional aqui de comunicação agora a partir do dia 13 de outubro. Espero que a gente possa estar dando uma contribuição aqui, um pedacinho da contribuição aqui, um pouco dessa educação financeira e um pouco de educação para a sociedade de uma maneira geral, no que está ao nosso alcance. Então, estamos fazendo aqui um pouquinho o nosso papel, espero poder contribuir. Mais uma vez, agradeço aí pelo convite. Obrigada, Luísa. Por fim, eu gostaria só de parabenizar a CVM, o Banco Central e a FEBRABAN pela importância e pela pauta sobre educação financeira. Obrigada a todos pela oportunidade, obrigada a todos que nos assistiram aqui. Obrigada a todos, e mais uma vez foi um prazer participar, e agradeço a IOSCO e ao LAB. Tá bom. Tchau, tchau.